O Lamparina é um dos clássicos do cinema brasileiro, lançado em 1964, destacando-se como uma comédia de época que mistura elementos da cultura popular com o humor característico de Amácio Mazzaropi, um dos maiores ícones do cinema nacional. Mazzaropi, que não só protagoniza o filme, mas também o produziu, consolidou-se ao longo de sua carreira como um mestre em retratar a vida do homem do campo com simplicidade e autenticidade, características essas que se evidenciam em O Lamparina. Enredo: o filme se passa no interior do Brasil, durante o período do cangaço, uma época marcada pela presença de bandos armados que desafiavam as autoridades e aterrorizavam as populações rurais. A história segue a vida de Bernardino, um pacato e ingênuo lavrador, interpretado por Mazzaropi, que, por uma série de mal-entendidos, é confundido com o temido cangaceiro conhecido como Lamparina. Esse engano leva Bernardino a se envolver em diversas confusões, onde o personagem se vê obrigado a assumir uma identidade que não é sua, resultando em situações cômicas e inesperadas. A trama se desenvolve com Bernardino tentando escapar das complicações que surgem a partir dessa confusão, ao mesmo tempo em que os habitantes do vilarejo passam a temê-lo como se ele fosse, de fato, um perigoso cangaceiro. A situação se complica quando ele é forçado a se juntar a um bando de verdadeiros cangaceiros, onde sua falta de malícia e o desejo de evitar violência o colocam em situações ainda mais cômicas. O desenrolar da história mantém o espectador preso ao enredo, esperando pelo momento em que a farsa de Bernardino será desmascarada. Aspectos técnicos: O Lamparina foi dirigido por Glauco Mirko Laurelli, que soube captar a essência do cinema popular brasileiro, trazendo à tona a atmosfera do sertão nordestino com cenários típicos e figurinos que remetem ao período do cangaço. A cinematografia, embora simples, é eficaz em transportar o espectador para o ambiente rústico do sertão, utilizando-se de técnicas que, embora comuns na época, contribuem para o charme nostálgico do filme. A trilha sonora também merece destaque, com músicas que refletem a cultura nordestina, complementando as cenas e contribuindo para a construção da ambientação. Os diálogos são repletos de expressões populares, o que reforça o tom regionalista do filme e aproxima ainda mais o público da realidade retratada na tela. Impacto e legado: O Lamparina é mais do que uma simples comédia. É um reflexo de uma época e de um estilo de vida que, embora retratado de forma humorística, carrega consigo críticas sociais sutis e uma valorização da cultura brasileira. Mazzaropi, com seu talento inigualável para a comédia, consegue transformar uma história simples em uma obra que ressoa com o público até os dias de hoje. O filme foi um sucesso de bilheteria na época de seu lançamento e ajudou a solidificar a carreira de Mazzaropi como um dos maiores humoristas do Brasil. Sua capacidade de interpretar personagens simples, mas com grande carisma, fazendo com que O Lamparina seja lembrado como uma das grandes obras do cinema brasileiro. Além de entreter, O Lamparina também serve como um registro cultural, oferecendo uma visão, ainda que cômica, sobre o período do cangaço e a vida no sertão. É um filme que, mesmo décadas após seu lançamento, continua a ser apreciado por novas gerações, tanto pelo valor histórico quanto pelo humor atemporal de Mazzaropi. Conclusão: O Lamparina é um exemplo perfeito do talento de Amácio Mazzaropi e de como o cinema brasileiro, mesmo com recursos limitados, foi capaz de produzir obras que capturam a essência da cultura e do humor nacional. O filme é uma verdadeira joia do cinema popular brasileiro, que merece ser revisitado e apreciado por aqueles que reconhecem o valor das comédias que marcaram época. O legado de Mazzaropi vive através de filmes como O Lamparina, que continua a fazer e a encantar espectadores de todas as idades. Lamparina foi um dos últimos filmes de Amácio Mazzaropi e marcou o auge de sua popularidade como ator e produtor no cinema brasileiro. O filme foi rodado em parte na Fazenda Santa, uma propriedade comprada por Mazzaropi em Taubaté, São Paulo, onde ele criou seu próprio estúdio de cinema. A Pan Filmes. Glauco Mirko Laurelli, que dirigiu Lamparina, foi um dos diretores mais frequentes nos filmes de Mazzaropi, tendo dirigido outras obras do ator como Jeca e seu filho preto. Amácio Mazzaropi era conhecido por sua habilidade em improvisar e muitas cenas de Lamparina foram filmadas com base em improvisações do ator, o que trouxe ainda mais naturalidade ao seu desempenho. O personagem Bernardino, interpretado por Mazzaropi, é uma paródia dos cangaceiros que atuavam no sertão nordestino, mas retratado de forma cômica e ingênua, contrastando com a figura violenta dos cangaceiros reais. Mazzaropi tinha um estilo único de comédia que misturava o humor caipira com críticas sociais. Em Lamparina,
Ele usou essa fórmula para abordar temas como a ignorância e o medo do desconhecido. Mesmo sendo uma comédia, Lamparina apresenta elementos históricos e culturais do cangaço, sendo um filme que mescla entretenimento com o retrato da vida no sertão nordestino. O sucesso de Lamparina contribuiu para que Mazzaropi se tornasse um dos maiores produtores de cinema independente no Brasil, controlando todas as etapas de produção de seus filmes. O filme foi um dos primeiros do Brasil a ser distribuído de forma independente, sem depender das grandes distribuidoras da época, algo